Acordar cedo, tirar leite da vaca, criar porcos, cuidar de uma horta, arar a terra, plantar. Para muitas pessoas é assim a vida no campo. Não que esse pensamento esteja completamente errado. É assim em muitos lugares ainda, onde pequenas propriedades dão um ritmo da produção agrícola. Mas se eu te disser que no Brasil esse setor se reformulou e com investimento em pesquisa e tecnologia evoluiu e tem se tornado uma área de grande importância para o nosso país, e não só para o nosso país, mas também para o mundo. Você sabe o que é o agronegócio brasileiro? Qual é a sua importância e quais as tecnologias que fazem esse setor crescer ano após ano? É disso que falaremos neste vídeo. O termo agronegócio nasceu de dois professores da Universidade de Harvard, John Davis e Ray Goldberg, que lançaram um livro chamado A Concept of Agribusiness, um conceito de agronegócio em 1957. Na agricultura, o importante é a produção. É uma área voltada diretamente para o que se passa dentro da fazenda. O conceito criado pelos professores aborda não somente a produção na fazenda, isso também faz parte do conceito, mas aborda uma estrutura mais macro, os vários elos de uma cadeia que se integram, desde o fornecimento de insumos à produção, a estocagem, o transporte e a comercialização dos produtos. Um detalhe importante para levar o selo de agronegócio não necessariamente precisa ser algo grande, imponente, como algumas pessoas imaginam. Na verdade, o livro dos professores não aborda nada sobre tamanho. Para ser agro é necessário integrar todos esses setores. Pequenas e médias propriedades também podem se utilizar do conceito para serem cada vez mais eficientes com suas produções. Crescer não necessariamente aumentando o tamanho das terras, mas sendo mais produtivos, elevando assim sua eficácia. Se voltarmos no tempo, cerca de 4 décadas atrás, o Brasil saiu de importador de alimento em seu passado recente e passou a ser um país exportador. Isso graças ao grande aumento de produtividade e produção, fazendo o Brasil sair de coadjuvante a um importante player do mundo do agronegócio. O agronegócio brasileiro alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas anualmente. É isso mesmo, 1 bilhão. Mas como saímos de importador de alimento para grande exportador, é exatamente aqui que o agronegócio entra em ação. Entre 1950 a 1960, apenas 2% das propriedades agrícolas possuíam máquinas agrícolas que resultam em um baixo rendimento por hectare. O jornal brasileiro O Estado de São Paulo, em 1968, destacou a escassez alimentar no Brasil, mas gradativamente a produção aumentou e o jogo virou, e entre 1975 e 2017 a produção de grãos, que era de 38 milhões de toneladas, passou a ser 236 milhões, isso com o custo de apenas dobrar a área plantada. Multiplicar a produção por 6 a custo de dobrar a área plantada parece até utópico de se pensar. Nesse ponto, vemos um ataque sem sentido ao setor de agronegócio no Brasil. A alta polarização política traz informações mentirosas e criam verdadeiras falácias acerca do setor, mas nada leva em conta os números reais. O Brasil tem apenas 8% do seu território plantado e com isso consegue alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, com 8% da área plantada, o Brasil consegue alimentar cerca de 4,5 vezes a sua própria população. No Brasil, 66% do território é preservado, sendo que 33% dessas terras estão em propriedades privadas, ou seja, metade daquilo que é preservado é guardado pelo agronegócio brasileiro. A matriz energética é predominantemente renovável, cerca de 83%. Agora, em 2022, depois da pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, um termo está se tornando cada vez mais frequente nos noticiários: a insegurança alimentar. E aqui pode ser uma oportunidade do Brasil se tornar um nome com um peso ainda maior no fornecimento de alimentos para o mundo, visto que em vários países, por conta das suas limitações territoriais e ou tecnológicas, não conseguem alimentar a sua população nesse mundo cada vez mais globalizado como é o de hoje em dia. Mas é claro que para elevar a sua produção, precisamos de planejamento e tecnologias que ajudem esse setor a se tornar cada vez mais produtivo. Sem dúvida, as tecnologias tiveram uma grande participação no avanço do agronegócio.
No Brasil, é claro que isso não foi diferente, o setor se aproveitou e muito desse recurso para cada vez mais se desenvolver. Isso porque saímos de uma mão de obra predominantemente braçal e não especializada para uma mão de obra especializada e com equipamentos altamente sofisticados, como os tratores de última geração que fazem vários processos de uma só vez, por exemplo. Não pense que o assunto foi desviado, até mesmo a criação de máquinas que revolucionam todo o campo fazem parte do conceito de agronegócio. Até mesmo os óleos que irão lubrificar essas máquinas fazem parte desse todo. E toda essa evolução não diz respeito somente ao campo com seu plantio e suas máquinas. Até nas cidades houve uma evolução para atender a demanda em crescimento da produção. Foi necessário com isso melhorar a logística, o armazenamento e a comercialização a fim da produção não perder. Assim como em todas as áreas, os softwares, ou como são popularmente chamados, programas de computador, ajudaram o agronegócio a evoluir. Isso porque eles estão ligados diretamente à gestão do negócio, como softwares especializados em armazenamento de grãos, contabilidade, gestão de máquinas, automação de tratores e sensores. Tudo isso é controlado via software. Se essa área não crescesse como um todo, não só o agronegócio, mas o mundo de modo geral não teria se desenvolvido tanto assim. Você sabe o que é software? Softwares são programas de computador desenvolvidos com linguagens de programação específicas. São eles que se comunicam com o hardware, ou seja, as peças, e extraem todo o potencial que esses têm a nos oferecer. Por exemplo, o processador de um computador pode fazer milhares de cálculos por segundo, mas não conseguimos interagir com ele diretamente como fazemos com um interruptor de uma lâmpada. O software é o intermediário entre o usuário e a máquina, e é com ele que conseguimos acessar e interagir com o hardware da máquina. É uma explicação bem simplificada, mas em termos práticos é isso que acontece. Outro gadget tecnológico que está transformando o campo são os drones. Isso porque eles são verdadeiros coringas e servem e muito para melhorar ainda mais a eficiência das plantações. Drones para o agronegócio são equipados com vários tipos de sensores e pulverizadores, que ao voar sobre a plantação podem identificar uma pequena área onde precisa, por exemplo, lançar pesticida ou fertilizante. Note, na agricultura convencional essa prática é realizada de forma geral. Lança-se inseticida na plantação como um todo, mas se eu puder identificar quais pontos de minha plantação que realmente precisam de intervenção com pesticidas, além de economizar com insumo, eu não coloco agente em plantas saudáveis. Nasce daí um conceito chamado de agricultura de precisão e talvez o conceito de hectares seja trocado por metro quadrado, pelo nível de detalhamento que pode ser alcançado com tais tecnologias. Através da genética e biotecnologia, pode-se manipular o DNA de uma semente e conceder à planta algum tipo de vantagem sobre o meio ambiente, tornando assim a espécie mais resistente, mais produtiva, capaz de absorver melhor os nutrientes ou simplesmente tirar as sementes de um fruto como a melancia, tornando-a mais comercial, por exemplo. Uma planta pode absorver mais água, outra que possa resistir mais ao calor, criando assim plantas ainda mais otimizadas para enfrentar as dificuldades do clima. Uma determinada cultura que não suporta um calor muito elevado, ao ser manipulada geneticamente, pode conseguir vencer esse adversário climático e se tornar viável em um local que antes não era possível. Smart Farms, ou as fazendas inteligentes, são conceitos que podem beneficiar ainda mais na produtividade das fazendas. Se utilizando do que há de mais moderno em equipamentos, é possível que uma fazenda esteja toda conectada com sensores, satélites, tratores e drones. E a IoT pode e deve dar um empurrão nesse avanço. A internet das coisas tem diversas aplicações voltadas para o campo. Monitoramento de condições climáticas, aumento da eficiência de maquinário, manutenção preditiva, irrigação inteligente e rastreamento logístico. Porém, nossa infraestrutura precisa melhorar. Entre 2006 e 2017, aumentamos em 20 vezes o número de produtores com acesso à internet, de 75 mil para 1,4 milhão. Cerca de 71% das propriedades não têm conexão com a internet ainda. O setor de IoT movimentará até 21 bilhões de dólares no agro brasileiro nos próximos 5 anos. Um estudo aponta que as Smart Farms podem alcançar um aumento de até 25% na produtividade e de 20% na redução de insumos.
A popularização desse conceito aqui no Brasil daria um salto qualitativo e quantitativo em nossa produção. Pegando um gancho no nosso vídeo sobre o 5G, se você ainda não assistiu, clica aqui no card ou veja o link da descrição. Apenas 10% das áreas rurais brasileiras tem 4G. Imagine o quanto vai demorar para que o 5G esteja disponível nessas áreas mais remotas. A agricultura vertical, como o próprio nome diz, é uma forma de cultivar verticalmente, plantando em camadas numa estrutura construída verticalmente para a produção, principalmente de hortaliças. A ideia é trazer a produção para dentro das grandes cidades, uma vez que as grandes cidades não possuem grande quantidade de terra para plantio e grandes espaços são extremamente limitados e, em alguns casos, inexistentes. Com esse tipo de plantio seria possível abastecer as cidades com hortaliças frescas com custos, principalmente no transportes, mais baixos. Outra vantagem desse tipo de agricultura é a sustentabilidade que ela traz, uma vez que por conta do espaço, pode-se utilizar espaços urbanos que estão abandonados, como prédios e galpões. Traria uma melhor qualidade para o ar com o aumento da produção de oxigênios e gases não poluentes, redução com o custo de logística e, consequentemente, a redução da queima de combustíveis fósseis. Como o nosso assunto é tecnologia, hoje é possível ter diversas automações que beneficiam a agricultura vertical, como as estufas com controle de irrigação, temperatura, luminosidade e adubação. Com a internet será possível sistemas diversos, dando maior automação e produtividade ao setor. Não é somente o setor de agronegócio que sofre com a precariedade da infraestrutura em nosso país. Diversos setores passam exatamente pela mesma dificuldade. O Brasil está repleto de problemas estruturais e a tecnologia não anda a passos rápidos como deveria. E se houvesse uma forma de se conectar que não dependesse tanto assim de uma infraestrutura de cabos chegando até lugares remotos? Se houvesse uma maneira de disponibilizar internet de qualidade em lugares remotos do Brasil e do mundo? Essa é a proposta da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, fornecer acesso à internet em lugares de difícil acesso. A infraestrutura é composta por satélites que orbitam a Terra, onde esses formam uma rede que o usuário precisaria apenas comprar um hardware, custo a partir de R$2.000, para se conectar à rede e o pagamento de mensalidade a partir de R$230. Esses valores são de planos residenciais, os empresariais certamente são mais caros. Porém, nem precisamos dizer que, a depender da utilização, o custo compensa em muito o investimento. Essa parece ser a resposta que a indústria do agronegócio precisa para continuar crescendo, tanto em produção quanto em tecnologia. Se você tem interesse em saber mais sobre a Starlink e como ela funciona, deixe nos comentários que podemos criar conteúdo com esse tema. E você sabia que o agronegócio é um campo com tanta tecnologia envolvida assim? Responde aí nos comentários. Sua interação com a gente é fundamental para que o nosso trabalho entregue um conteúdo cada vez mais relevante. Se o nosso conteúdo despertou algum interesse em saber mais sobre tecnologia e as suas aplicações no mundo dos negócios, considere se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a informação seja compartilhada. Por hoje é só e até o próximo vídeo.